Uma marca pequenina responsável por grandes histórias do futebol. Foi ali da Cal que um louco justificou seu apelido? Que um craque abusou da genialidade em final de Copa do Mundo? Que o rei marcou o milésimo? O baixinho também. Foi ali da Cal que craques chamaram a responsa para concretizar feitos inesquecíveis. Que ídolos consagrados foram colocados à prova e nem sempre se saíram bem. Que goleiros ganharam protagonismo de heróis. Dos mais inusitados e criativos aos mais simples e eficazes, a tal da penalidade máxima mexe demais com o futebol. E traz à tona uma pergunta: quem deve cobrar um pênalti? O jogador de peso e historicamente mais decisivo ou o que tem melhor desempenho nos treinos? Na final da Copa de 94, por exemplo, o Romário bateu e depois disse que não havia treinado pênaltis para a ocasião. Você tem que colocar os melhores batedores numa ordem de moral, de hierarquia, nessa ordem. Por exemplo, se você tem um menino jovem que bate muito bem, você não pode abrir mão desse menino jovem que bate muito bem, em detrimento de repente, o capitão do time, um cara que é muito tem moral, mas não bate, não sabe bater pênalti. Eu acho que nesse caso não. Mas se é um jogador que está acostumado a bater pênalti e ele tem uma experiência, tem uma bagagem, ele tem que ir lá e assumir a responsabilidade. Djalminha, que nunca perdeu um pênalti no período em que atuou no futebol brasileiro e que na Europa contabiliza apenas 2 ou 3 pênaltis perdidos ao longo de toda a carreira, dá a receita da boa cobrança. Eu brinco, mas era uma realidade, né? Eu sempre falo assim, se eu perder, danos. Todo mundo já perdeu, então eu ia bem tranquilo para bater o pênalti. Eu não estava nem um pouco preocupado, porque eu treinava muito para aquilo, sabia que eu batia bem, não podia, naquele momento, estar preocupado. Quando o assunto é uma disputa de pênaltis, a pressão psicológica já começa nessa emblemática caminhada que o batedor faz do meio-campo até a marca da Cal. Uns encaram numa boa, outros dizem que o gol diminui, que fica pequenininho, mas os deuses do futebol já mostraram. Quando a bola é colocada aqui, nessa marca, tudo pode acontecer. O declínio de Alexandre Pato com a camisa do Corinthians, por exemplo, começou após um pênalti displicente diante do gigante Dida. E um pênalti pode ser cruel até para quem não bate. Luan, que não apareceu entre os cobradores do Corinthians na disputa da final do Paulista contra o Palmeiras, tem sido o alvo da vez, justamente por ser um jogador contratado como uma liderança técnica. Se o cara, por exemplo, ele está nas plenas condições e, de repente, não quer bater o pênalti, é o que eu digo. Você tem, assim, às vezes, que assumir responsabilidade dentro de uma equipe, você saber o teu peso dentro da equipe, saber que, de repente, você perder um pênalti é diferente de um garoto perder um pênalti. Nesse sentido, eu acho que você tem que assumir certas responsabilidades. Mas, se você está lesionado, eu não sei, se está lesionado também, não deveria estar em campo, eu não sei se o Corinthians tinha feito todas as substituições, é difícil julgar, nesse caso do Luan. Na edição da Eurocopa de 2016, o craque Cristiano Ronaldo, além de bater o dele, deu aquela força para o companheiro João Moutinho chamar a responsabilidade. O jovem Patrick de Paula, sensação do Palmeiras, nem precisou de empurrão. Ele pediu logo para bater o quinto e, no caso, decisivo pênalti na final contra o Corinthians. Penalidade, como diz o nome, momento máximo dentro do jogo e, independente dos personagens, a certeza de que consagração e frustração caminham lado a lado quando a bola é colocada ali. O Jonas falou